Oi, Carla. Como é que eu faço para te chamar? Você dá um oi aqui para mim? Oi, Roberto, tudo bem? Obrigado, Monique, prima. Falou, Roberto, grande abraço. Esperar o pessoal entrar. Estou chamando a Carla Coelho, que é a nossa assessora de imprensa, que vai me ajudar aqui a conduzir esse bate-papo. Oi, Carla, tudo Oi, bem? Mairon, boa noite. Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem, e você? Tá tudo ótimo. Vou acender a minha luzinha aqui do lado do escritório. Pegou água? Que a gente vai bater papo. Então, para bater papo tem que ter água. O pessoal está chegando. Oi, Monique. Oi, Taldo, tudo bem? Monique está assistindo lá do Canadá, minha prima. Que maravilha. Quem quiser fazer pergunta, já pode ir estabelecendo as perguntas desse nosso bate-papo, dessa nossa live de hoje, que eu tô do lado de cá para poder anotar e para fazer o Mairon responder depois a principal dele. Hoje eu tô literalmente de mediadora desse nosso bate-papo. Quem entrou aí Isso aí. também foi Eliciana Miller, que é gerente de relacionamento lá do Clube de Permuta. Ah, é. Oi, Luciana. Meu amigo Jorge Regeb, lá de Salvador, Bahia. Mairon, já que é pra gente começar a bater papo, vamos começar batendo papo para essas 10 pessoas que já estão com a gente aqui. Fala Vamos um lá. pouquinho sobre a tua experiência de mercado para a gente chegar nesse momento que a gente está falando sobre a questão da ajuda do governo nos salários. Pois é, eu já atuo em consultoria de gestão empresarial, né, há cerca de 35 anos. Chegamos a trabalhar em multinacionais, né? Em ano 2000 eu me associei à Costa Salgueiro Consultoria, que é onde a gente trabalha até hoje, né? E a gente está assessorando cerca de 3 anos, mais ou menos, né? Basicamente pequenas empresas. São pequenas empresas aqui de Petrópolis e do Rio de Janeiro. E por conta disso, nós entramos juntamente com todas elas, né, nessa confusão do Covid, nessa pandemia. Né? Então, nós estamos ajudando esse pessoal, né, os nossos clientes, e também procurando justamente divulgar essas informações que são pouco entendidas pela maioria do pessoal, não só os empresários, mas também os empregados, que porventura venham ter o seu contrato de trabalho cancelado ou reduzido, né? E a gente sente, pelas próprias perguntas dos meus clientes, né, que isso não está, vamos dizer assim, claramente divulgado. Então, tem algumas pegadinhas e algumas coisas que é importante o pessoal saber, né? Justamente para não só entender se o. Aí eu vou procurar dar uma visão dos dois lados. Legal, Mairon. Entrou a Eliane também, que faz parte da nossa equipe na Costa Salgueiro Consultoria. Sim, o Eliane. Na verdade, você começou a live antes da hora, né, Maron? Vamos combinar, né? Pessoa de gestão de negócios tem que estar tão pensando no futuro, antes do problema já tem que ter a solução, que a pessoa começou a live antes da hora, 3 minutos. Pois A é, eu comecei um assessora de pouquinho imprensa antes, que né? estava, a É. assessora de imprensa do lado de cá é que estava olhando, e aí Olha a viu que Priscila aí, entrou ó, e meu amigo Bicho. é isso aí. Mairon, começa falando então logo como é que é a verdade sobre essa questão do da ajuda do governo com relação aos salários dos empregados. Pois é, quando começou, o primeiro impacto que houve para o empresário, né, é que de repente ele teve que fechar as portas do negócio dele, né? E aí, o que eu faço com meus empregados, né? Eu vou demitir, não vou demitir? Como é que eu faço isso? A primeira semana foi aquela confusão, aquele pandemônio, e o governo então começou a estudar e veio então, mais ou menos a partir de umas 2 semanas atrás, né, ele publicou ele montou dois tipos de ajuda, né? Pensando primeiro no empregado, né?
Porque se houvesse uma demissão em massa, o próprio governo não iria conseguir ter caixa para pagar o seguro-desemprego desse pessoal todo. Então, o governo está oferecendo para o empregador, né, que isso parte, na verdade, a primeira decisão do que vai fazer é o empregador, mas isso resvala e vai causar, então, o impacto no empregado. Né? Então, o que o governo propôs? Ele propôs duas ações. Né? Ou ele permite que o empregador reduza o contrato de trabalho ou cancele o contrato de trabalho. O que quer dizer reduzir o contrato de trabalho? Ele pode reduzir em 25%, 50% ou 70%. Então, por exemplo, se você reduz o seu contrato de trabalho com seus empregados em 50%, meio mês ele trabalha, e meio mês ele não trabalha, ou ele trabalha na manhã e não trabalha à tarde, e assim por diante. Uma outra oferta que o governo também deu, né, e está oferecendo, é permitir que o empresário faça um empréstimo bancário a juros subsidiados. Com isso, ele continuaria pagando, claro que tem umas regrinhas que a gente vai explicar mais na frente, ele continuaria pagando seus empregados e não precisaria gastar esse dinheiro de empregado naquele momento que ele está com problema de vendas, ou seja, não está entrando receita. Tá? O que é juros subsidiado, Mairon? Juro subsidiado, nesse caso específico, é uma taxa bancária, um juros bancários menor. Né? Ou seja, o banco não vai colocar nenhum juros a mais em cima da taxa que o governo estabeleceu. Né? Então, ele estabeleceu a taxa Selic, que hoje está a 3,75% ao ano. Isso é uma taxa inimaginável, né? Porque se você for entrar hoje no mercado, no mercado bancário e solicitar qualquer tipo de empréstimo, você vai pagar pelo menos 1% ao mês. E o governo está oferecendo 3,75% ao ano. Então, essa, vamos dizer assim, é o primeiro grande benefício dessa oferta de empréstimo de dinheiro. Mas é claro que isso tudo tem que ser analisado pelo empresário. Né? 1% ao mês daria quanto por ano? 12%? Não dá. Não dá 12%. Dá mais de 12% porque não são juros simples, são juros compostos. Então, por exemplo, se é 1%, tá? Então ele vai acumulando. O juro que você calcula no segundo mês não é em cima do valor que você pediu emprestado, mas é em cima do valor que você pediu emprestado, mais a taxa de juros do mês anterior. Então, maravilha. nunca... Queria lembrar que para quem está entrando aqui agora para ouvir esse nosso bate-papo, essa fala sobre a questão da ajuda do governo nos salários, pode mandar mensagem, pode mandar pergunta, que eu estou do lado de cá anotando as perguntas e vou de forma paulatina incluindo as perguntas na tua fala. Voltando Sim, lá, você falou sobre a questão da redução do contrato. Finaliza essa questão da redução do contrato para a gente entender direito essa possibilidade que o governo está dando para os empresários. Tá, então vamos começar agora falando primeiro o que é essa oferta, né? Antigamente, o empresário não tinha essa possibilidade de diminuir a carga horária do empregado. Era simplesmente 880. Demitia o empregado e assim por diante. O governo, então, permitiu, nesta época agora, o empregador reduzir a carga horária de trabalho. 25%, 50% ou 70%. E também 100%. 100% muda o nome, não é redução da carga de trabalho, é suspensão do contrato de trabalho. Essa suspensão ou esta redução, você pode pedir para o seu empregado ser reduzido ou ter o contrato suspenso por 2 meses. Tá certo? Agora, uma coisa importante para todo mundo entender. Se o empregador quiser utilizar suspensão ou redução do contrato de trabalho por 2 meses, quando o empregado voltar, ele não pode ser demitido pelo período que ele teve o contrato reduzido ou suspenso. Então, se ele teve o contrato de trabalho suspenso por 2 meses, ele tem a garantia do emprego por no mínimo 2 meses quando ele recomeçar a trabalhar. Tá? Essa é a contrapartida que o governo está pedindo. E aí, quando ele voltar a trabalhar, ele volta a ter carga integral e a receber o salário integral? Normal. Ótimo. Normal. E não pode ser demitido durante os 2 meses. Tá certo? Então,
Então é assim que funciona essa parte. Bom, agora vamos à questão do salário, né? Vamos supor que o empregado tem a sua carga, o seu contrato de trabalho reduzido de 50%. O que vai significar isso? Ele vai trabalhar, ao invés de trabalhar o dia inteiro, ele vai trabalhar todo dia, ou de manhã ou de tarde. Tá? Bom, vamos supor que ele ganhe mil reais. Ele não pode ganhar R$ 1.000, deixa eu explicar bem isso aqui, ele não pode ganhar R$ 1.000 porque o salário mínimo é de 1.045. Eu só estou dando esse exemplo de R$ 1.000 porque fica mais fácil fazer a conta. A conta fica mais fácil na cabeça. Exatamente, tá? Mas o empregado hoje, o mínimo salário que ele pode receber é R$ 1.045, tá certo? Vamos lá. Vamos supor que o salário dele seja R$ 1.000 e o empregador suspendeu o contrato de trabalho dele por 50%. O empregador, então, ele é obrigado a pagar ao empregado 50% do salário dele. Ou seja, o empregado vai tirar do bolso dele R$ 500 e pagar ao empregado. Tá? Bom, aí vem a pergunta. Vem cá, mas e os outros R$ 500, né? Esses outros R$ 500, o governo vai complementar através do seguro-desemprego. Aí que tem uma pegadinha que não está muito bem explicado, né? Na verdade, o governo ele vai fazer um cálculo em cima desses R$ 500. De partida, você não vai receber os R$ 500, você vai receber 80% desses R$ 500. Tá certo? Então, inicialmente, se você tem... Isso, exatamente. Então, você vai receber o teu salário que era 1.000, você vai receber R$ 900. Tá? Então, é assim por diante. Em função da tua redução do contrato de trabalho, você também vai ter uma redução do seu salário. Tá certo? Esse, vamos dizer assim, é o ônus que o trabalhador tem que, vamos dizer assim, tem que aceitar para não perder o emprego dele. Porque a alternativa seria o quê? Olha, vou simplesmente te demitir e você vai ficar sem emprego. Tá certo? Legal. Então, esta redução de salário, né, dependendo da carga, dependendo do tamanho da redução, por exemplo, se a sua carga horária, se a sua carga mensal for reduzida em 25%, dependendo do seu salário, ele pode variar de 5% até 11%. Lembrando que o salário-desemprego, ele tem um limite. O limite dele é R$ 2.815. Ou seja, se você ganha R$ 3.000, por exemplo, você vai receber R$ 1.500 e mais o complemento para chegar, no máximo, a R$ 1.800. Tá? Que esse é o limite do salário-desemprego. R$ 1.813. Certo. Tá? Entendi. Entendeu? Então, entendido. Qualquer dúvida, estamos aí. O Souto conseguiu entrar, estava com dificuldade. Isso. Tudo E bem, quem quiser fazer as suas postagens e perguntas, coloca aqui que entre uma fala e outra de pontuação do que a gente está batendo papo hoje, que é a questão da ajuda do governo nos salários, eu vou pontuando para o Mairon, para ele não se perder nas perguntas e na fala. Um monte de gente legal entrou, Pedro Croix, Milênia Costa, Dr. Roberto. Muito legal a gente ver que está tendo um público interessante. Mairon, então a gente conseguiu entender, acho que basicamente a questão da redução do contrato, né? O trabalhador vai vamos falar uma parte Sim, e a outra coisa é o cancelamento, não é isso? Isso. Pois é. Vamos ainda agora falar um pedacinho, um adendo sobre isso, que são os benefícios. Você é empregado e você tem alguns benefícios que o teu empregador fornece a você. O mais, vamos dizer assim, o obrigatório que todo mundo recebe é o quê? É o Vale Transporte, tá certo? O Vale Transporte, ele vai ser reduzido proporcionalmente, ou seja, se você cancelar o contrato de trabalho, o Vale Transporte vai ser 0. Se você diminuir em 25%, você vai receber 25% do seu Vale Transporte e assim por diante. Tá? Agora, vamos supor que tem os outros benefícios. Você recebe ticket de refeição, o seu empregado paga o seu plano de saúde, assim por diante. O plano de saúde, o que a lei diz? A lei diz que os benefícios têm que continuar. Mas existem sindicatos que estão flexibilizando isso, tá certo?
Então, você, empregador, e você também empregado, se você for ter uma redução do seu contrato de trabalho, ou mesmo suspensão, a questão de benefícios, você tem que estar olhando para o seu sindicato. O que o seu sindicato está regendo quanto a isso? Uma coisa que é meio impossível você deixar de pagar é o plano de saúde. Você não consegue deixar de pagar o plano de saúde durante 2 meses, tá certo? Então, esse é um dos benefícios que o empregador, notadamente, vai ter que continuar bancando com isso. Esse caso, não só de redução, mas também de suspensão de contrato de trabalho, o empregador não fica com nenhuma dívida adiante. Ou seja, o que o governo colocar na folha de pagamento da empresa dele durante esses 2 meses, ele não vai ter que repor em nenhum momento, lá na frente. Tá? Ele vai ter ainda que continuar, ele vai recolher o FGTS normalmente, só que tem também vamos dizer assim, uma benesse que o governo deu do FGTS, você poder começar a recolher daqui a 3 meses. Tá certo? Então, todos os impostos, todos os tributos que são obrigações, que é obrigatoriamente o empregado tem que pagar, o empregador tem que pagar, ele necessariamente não vai pagar agora, ele vai pagar no futuro. Legal. Tá certo? Então, FGTS ele vai continuar pagando. Sim. O Gustavo deixou uma pergunta que eu acho que vale a pena a gente pensar. Ó, essa política da redução é para todas as empresas ou apenas empresas com um teto de faturamento determinado? É para um teto de faturamento determinado. Eu não entrei nessa seara aqui, porque eu acredito que a maior parte das empresas, ou a maior parte dos empresários que estão nos assistindo agora, são pequenas empresas, tá certo? Que tem um faturamento mais ou menos na média de até 360 mil por ano. Né? Agora, se a sua empresa tem um faturamento, agora eu não sei de cabeça qual o valor, mas é um faturamento bem alto anual, você vai entrar em outras regrinhas. São parecidas com essa e outras regrinhas. Tem uma outra coisa também, que falando nisso, já que o Gustavo tocou em empresas maiores, né? Você também, a tua empresa, se quiser fazer uma redução de 30%, por exemplo, do contrato de trabalho, ela acha melhor fazer ela acha melhor fazer 40% do contrato de trabalho ao invés de 50%. 40% não está previsto nas regrinhas do governo. Aí, nesse caso, você tem que combinar com o sindicato, e o sindicato tem que fazer um documento junto com você, e aí, em conjunto, vocês vão permitir o 40% da redução. Ou seja, você pode fazer percentualmente a redução que você quiser, só que fugindo desses valores aqui de 25, 50, 70, você tem que combinar com o sindicato. Tá certo? Essa é a diferença. Espero ter esclarecido aí a pergunta do Gustavo. Outra questão que foi colocada aqui. É a respeito do período máximo para redução ou suspensão de trabalho. Está falhando a internet. Espera aí, eu não entendi a pergunta. Que são 3 meses, não é isso? Peraí, você pode repetir que falhou? Travou? Travou, é. Tá. Eu não entendi o que você falou, ficou ruim a internet. Acho que agora tá. Vamos lá. A pergunta é do Tá falhando direto agora. Flávio Chagas, ele quer saber se o período máximo para redução e suspensão é 90 dias. Vê se eu entendi a pergunta. O Flávio está perguntando se o período de redução é 2 meses ou 90 agora, dias. Mairon? Oi, está falhando muito. Essa é a pergunta. Está me ouvindo? Agora estou. Bom, o que a lei está prevendo são 60 dias, 2 meses. Tá? 2 meses para o empresário poder permitir ou utilizar isso. Tá? São 2 meses, 60 dias.
problema. Tá me Independente ouvindo se é, agora? tá? Agora, se durante... Ah, sim, importante, importante. Se durante o período da redução ou da suspensão, por algum Então, motivo, você querer voltar para a sua o atividade Flávio Chagas quer original, não tem problema nenhum. saber Você pode cancelar naquele momento. se o período máximo para redução ou suspensão é de 90 dias. Carla, você está me ouvindo bem? E vamos reclamar Que a sua essa voz está internet falhando boba muito aqui. aí da sua casa. Espera aí. Vou tentar mudar a Ó, o internet aqui, período só um instantinho. máximo para Ah, redução e suspensão é de 90 dias. o pessoal está falando que é o seu áudio, acho que está ruim, não? Ô, Lídia, você está me ouvindo lá? Eu tive que tirar o som total, porque é diferente, tá diferente. Eu sei, Lídia, mas você está ouvindo a Carla ou está me ouvindo? Tá picotando. Carla tá picotando. É. Eu tô te ouvindo, mas o da Carla tá picotando. Eu acho que a internet da Carla que tá ruim. Ô, Flávio, a sua pergunta, vê se eu entendi. É isso mesmo que eu respondi? Responde aí, por favor. Eu acredito que tenha sido isso, né? O governo ele está dando. O áudio do Mairon tá bom, Carla. Eu acho que é o seu aí que está. Então, se a pergunta do Flávio, pelo que eu entendi, se foi relativo aos 60 ou 90 dias, é 60 dias. Tá? Tá. É 60 dias. O Flávio está dizendo aí, então é isso mesmo. Então eu respondi. Depois de demitir, aí o Soto fez uma pergunta, só que passou direto, eu não consegui ver. Bom, então essa é uma das opções que o empregador tem, né? Mas existe ainda mais uma outra opção, que é a do empréstimo bancário. Isso é uma linha de crédito que o governo liberou para os bancos então oferecerem para o empresário. Até Né? Então, quais são os bancos? Você não consegue pegar isso direto do governo, você tem que fazer isso através de bancos. E os bancos autorizados é o Itaú, o Santander, o Bradesco, se não me engano, a Caixa Econômica, quer dizer, e alguns outros já estão liberando isso, né? Isso já está começando a funcionar. Bom, como é que funciona isso? Beleza. Funciona pelo seguinte. Maravilha. Falamos então completamente de redução de contrato? Acho que sim. Acredito que sim. Se tiver mais mais alguma pergunta, por favor. Alguma coisa, Mairon? Não, sobre isso acho que não. Vamos falar agora do empréstimo bancário. Você não está me ouvindo, não? Agora estou. Oi, eu estou aqui. Antes é que estava falhando Tá muito, todo mas mundo vendo a gente? Quem tá bom, Mairon, eu também estou. o pessoal está falando que a sua internet que está pifando. A minha não. O pessoal está me ouvindo bem. Olha que chato. Então é a minha internet que está falhando? Parece que sim, o pessoal está falando. Qual é o problema dentro do escritório. Foi isso mesmo. Pessoal, só dizer, a minha continua boa? Sim, ó, a minha continua boa, o senhor está falando ali. Bom, deixa eu então, enquanto a Carla está tentando voltar, né? Deixa eu... Qual foi a sua pergunta, Soto? Passou aqui, eu não... Bom, beleza, Regeb. Então vamos lá, vamos então falar da questão do empréstimo bancário, tá certo? Bom, como é que funciona isso? O governo então liberou ao empresário pagar completamente o salário de seu empregado, limitado a 2 salários mínimos mensais. 2 salários mínimos líquidos.
tá certo? Porque o que o governo o que o banco vai emprestar para você, o que o governo vai emprestar para você é o... Só um minuto. Tentar trazer a Carla de novo enquanto eu vou falando. Então, você pode pedir o empréstimo até 2 salários mínimos líquidos, ou seja, vamos supor que o seu funcionário receba R$ 1.000. Você for demitir... Ah, tá. Soto, já respondo isso para você daqui a pouco, tá? Deixa eu só continuar aqui a explicação do empréstimo. Depois eu vou te explicar isso. Vou levantar esse ponto. Então, vamos supor que você pague ao seu funcionário um salário bruto de R$ 1.000, mas, na verdade, o líquido que ele recebe vai ser, por exemplo, R$ 900. Por quê? R$ 50 é a dedução do INSS e mais R$ 50 é a dedução do Vale Transporte. Então, o que você vai pedir ao banco não é os R$ 1.000, mas sim os R$ 900. Ou seja, você sempre vai pedir o valor líquido, porque este valor que você não vai pagar é que você vai pagar as outras coisas. Ou seja, o INSS, que seria descontado do salário dele, vai ser descontado efetivamente, porque ele vai receber menos, e você vai pagar lá na frente, o empregador vai pagar lá na frente esse INSS, da mesma forma o Vale Transporte. Tá? Então, você pode pedir isso, e você pode pagar o banco pode pagar o salário para você, para os seus empregados, durante também 2 meses. E a mesma regrinha da redução. Você também vai dar estabilidade ao seu empregado os próximos 2 meses, assim que ele começar a trabalhar. Tá? Quanto a esse ponto do limite do salário de 2 salários mínimos, se o seu empregado ganha mais do que isso, você não vai conseguir empréstimo maior do que isso, tá certo? Então você pode combinar as duas coisas. Você pode fazer a suspensão do contrato de trabalho e pode também utilizar essa linha de crédito dos bancos. Você pode utilizar as duas coisas, uma para compensar a outra ou para adicionar a outra. Então você não é necessariamente utilizar uma ou outra, não, você pode usar as duas. Uma é independente da outra. É 3,75% ao ano, que é a taxa Selic. Isso significa 0,35%. Isso significa 0,35% ao mês, mais ou menos. Né? Então, por exemplo, se você vai pedir emprestado 2 salários mínimos ao mês, né, 2 salários mínimos durante 2 meses, você vai pagar depois 30 vezes de R$ 80. O empregador tem uma carência de 6 meses, né, para começar a pagar esse valor, e ele vai pagar em 30 vezes a partir desses 6 meses. É importante salientar que a decisão de você, como empregador, a decisão de você cancelar ou suspender o contrato de trabalho ou pedir empréstimo, você tem que analisar direitinho. Por quê? Porque se você suspender o teu contrato de trabalho ou diminuir o seu contrato de trabalho, você não vai ter nenhuma dívida depois. Tá? Se você for pedir um empréstimo, você vai ter esta dívida no futuro, onde você vai ter que pagar ao banco durante 30 meses. Então, isso é uma análise que, caso a caso, cada um tem que... Quanto à pergunta do Soto, né? Se depois de demitir a redução irá reduzir o salário médio, consequentemente o valor da rescisão 13º proporcional e férias, por exemplo, eu não tenho certeza. Eu acredito que isso não vai acontecer. Mas eu também não sei, eu posso levantar isso para saber se isso efetivamente vai acontecer. Ou seja, porque quando você calcula um salário, o salário 13º, você pega a média dos últimos salários, você tem hora extra, você não tem, isso tudo compõe o valor do 13º salário. Então eu não sei exatamente o que vai acontecer com relação a isso. Foi uma boa pergunta também do Rodrigo, e eu vou verificar isso e vou responder a posteriori. Tá certo? Uma coisa importante é que se você for pedir empréstimo no banco, você vai ver que a taxa final não vai ser 3,75.
vai ser uma taxa maior que essa. Por que isso? Porque tem algumas taxinhas escondidas, né, que são taxas que o banco cobra, e o governo permitiu isso, justamente para bancar um pouco da sua operação. Então, se você for pedir o empréstimo, não vai ser 3,75% ao ano, vai ser um pouco maior. Tá? Junto com essas taxas bancárias associadas a esse 3,75% ao ano, que é a taxa Selic, você vai verificar que a sua taxa mensal vai ser 0,51%, que é bem menor do que qualquer taxa bancária que você consegue obter em qualquer banco se você pedir empréstimo. Né? Então, pensando assim, e se você acha realmente, ou tem esperança, que o seu negócio irá continuar depois, e o seu pessoal vai continuar trabalhando agora, eu recomendo que você faça esse tipo de empréstimo, porque você vai aliviar o seu fluxo de caixa neste momento, né? O seu empregado vai receber o mesmo salário, né? Não vai ter esse problema de redução de salário em função do seguro-desemprego, e você garante que você vai continuar com um fluxo de caixa mais razoável. Né? Você deve optar pela outra opção se realmente o teu negócio diminuiu muito a operação nesse momento, né? e você não tem fluxo de caixa para você pagar o salário dos seus empregados nesse momento. Nesse caso, então, você pode fazer a opção para fazer a redução de contrato de trabalho. Lembrando que, isso é muito importante, apesar de você não ter gasto com salário nesses 2 meses, quando você voltar, o teu empregado vai ter estabilidade de 2 meses, então você tem que colocar isso na ponta do papel também. Tá? Então, para você decidir se é bom um caso ou se é bom outro caso, é caso a caso. Tá? O meu telefone está aí, né? Tem um WhatsApp aqui, qualquer dúvida que vocês quiserem, é só vocês me adicionarem no WhatsApp e a gente está aí à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida e complementar algum detalhe. Tá certo? O Rodrigo, né, que foi quem me fez essa pergunta, e o Soto, se o Rodrigo, por favor, o Soto eu já tenho o WhatsApp dele, né? Mas o Rodrigo, me adicionar no WhatsApp, eu respondo também para você essa questão, que foi a mesma pergunta do Soto para você. O Mário. Ô Marinho, tudo bem? Quando aprovado esse empréstimo, os valores são depositados diretamente ao empregado? Sim. Boa pergunta, Marinho. Esqueci de falar esse ponto. Sim. Esse dinheiro do empréstimo não passa pela mão do empresário. Por isso que você tem que pedir o valor líquido. Ou seja, o seu empregado ele vai receber exatamente o que ele receberia se ele recebesse da folha de pagamento normal da sua empresa. Então é muito importante, quando você for pedir esse empréstimo, você pedir exatamente o salário líquido de cada um deles. Porque isso não vai passar pela sua mão. Isso vai direto para a conta do empregado. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu passei aqui. Uma coisa importante é que, um pouquinho antes de eu começar a live, uma funcionária de um cliente meu me ligou, querendo saber, olha, foi suspendido o contrato de trabalho e eu quero saber quando eu vou receber o meu valor, né? Quer dizer, então vamos ver agora o lado do empregado. Ela teve o contrato dela suspenso, então o primeiro pagamento dela, que o governo vai dar para ela, vai ser 30 dias depois da assinatura de acordo da suspensão do contrato. Tá? Agora, como é que você vai receber isso? O governo mesmo vai se encarregar de entrar em contato com o empregado, vai abrir uma conta que ele chama conta digital, e é por ali que você vai receber o seu salário. Ok? Vamos ver se a gente consegue trazer a Carla de volta. Para empresas enquadradas no Simples, o procedimento de empréstimo é o mesmo? Sim, Isabel, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Em qualquer um dos casos, desse caso do empréstimo, você tem que entrar em contato com o seu gerente bancário, tá? Uma coisa importante, que eu também esqueci de mencionar, e foi muito boa e pertinente a pergunta da Isabel, né? O teu empregado tem que ter conta bancária no banco que ele vai receber, ou conta salário, ou uma conta normal.
cuidado para quando for abrir essa conta do seu funcionário, se ela não for conta salário, porque o banco está permitindo fazer essa abertura de conta remotamente. Nesse caso, não pode ser conta salário, vai ser uma conta normal. Então, tome cuidado para você garantir junto ao gerente do seu banco que o banco não vai cobrar taxa bancária do seu empregado, tá certo? Ele vai ter aquela cesta base, aquela cesta mínima que o banco vai fornecer, que não cobra nenhuma tarifa. É só tomar cuidado com isso. Tá? Mas nesse caso específico, o gerente do banco tem que ser contactado, tá certo? E ele vai, então, esclarecer como é que você vai fazer para cuidar, não só para pedir empréstimo, mas como abrir a conta para todo mundo. Porque muitos clientes meus não pagam via banco, né? Pagam direto ao funcionário. Então, para esse caso de pedir empréstimo, tem que abrir conta para o funcionário. Mas isso o gerente do banco te dá toda a informação. Tá bom, Isabel? Mairon, a Isabel também perguntou se para as Sim. empresas enquadradas no Simples, o procedimento do empréstimo é o mesmo. Pois é, foi isso exatamente que eu acabei de responder. Tá? Da questão da conta bancária. Isso, independente do tipo de empresa, você tem que entrar em contato. Lembrando que isso é limitado a 2 salários mínimos. E você pode usar o empréstimo e redução do contrato de trabalho. As duas coisas ao mesmo tempo, tá certo? A decisão principal é, eu vou ter que ficar fechado esses 2 meses, mas eu tenho a esperança ou garantia ou plano que quando acabar essa pandemia eu vou retornar, aí sim, o que você faz? Você usa a redução ou cancelamento do contrato de trabalho. Ah, eu tenho que continuar trabalhando agora porque as minhas operações não terminaram. Então, para aliviar o seu fluxo de caixa, pegue esse empréstimo, que aí o seu fluxo de caixa vai ficar mais tranquilo nesse período de loucura que a gente está passando, né? Maravilha. Mairon, enquanto eu caí e voltei, problemas da internet, problemas de operadora, um bom assunto para a gente falar numa live que a gente já discutiu em outros programas de TV é por que as operadoras de telefonia não resolvem o problema, né? E aí a minha internet, mesmo sendo fibra, tá do lado, tá assim, a 2 palmos de onde, em via de regra, sai o Wi-Fi que tá pegando no meu celular, e mesmo assim não deu jeito. Conseguiu falar, então, da questão tanto da redução quanto do cancelamento dos contratos? Isso. Consegui responder umas perguntas. Marinho, eu espero ter respondido a sua pergunta. O Soto e o Rodrigo eu fiquei devendo, né? Que eu vou dizer depois. Mas o Irinaldo está perguntando se esse empréstimo é feito só pela Caixa Econômica Federal. Não. Esse empréstimo você pode fazer pelo Banco Itaú, pelo Bradesco, pelo Santander, Bom, tem mais bancos, tá? Mas a Caixa Econômica também, mas não só ela. O governo, justamente para facilitar, liberou isso para vários bancos, tá certo? Tome cuidado com a taxa de juros para ver se o banco não está pedindo para você fazer coisa demais. Porque às vezes você bobeia e eles fazem uma pegadinha, tá? Então, só lembrando, a taxa vai ser 3,75% ao ano, tá? Que é o que o governo está dizendo, e tem uma taxa bancária, é uma taxazinha que eles vão colocar em cima disso, de 0,51% ao ano. Então, quando você for pedir o empréstimo e você souber quanto exatamente você vai pagar, faça esta conta. E a taxa anual, a taxa mensal deve chegar a 0,35% ao mês. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. Outra coisa, você que é empregado, está em dúvida o quanto você vai receber, você pode também entrar em contato comigo pelo meu WhatsApp, que eu faço a continha para você e te retorno. Da mesma forma, o empresário, né? Ah, Mairo, o meu empregado ganha tanto, se eu fizer uma redução de tanto, quanto é que eu vou ter que pagar e quanto é que ele vai receber? Tá certo? Estou à disposição através desse meu WhatsApp aí. E nós temos um produto também. Como? Cristina Ferro está perguntando se Banco do Brasil. Provavelmente sim. Provavelmente. Caixa Econômica entram juntos nessa questão. Isso, provavelmente. Queria ressaltar que o tema desse nosso bate-papo, antes da gente marcar essa live, Mairon escreveu um artigo sobre esse mesmo tema. Na verdade, a gente vai trabalhar com as lives, a ideia é trabalhar toda semana um tema novo. E aí, eu, como assessora de imprensa, vou apertar o Mairon para quê?
ele vai sempre produzir um artigo sobre o tema, um artigo pequeno, simples e objetivo, que vai ser publicado no site Agenda Petrópolis News, que vai estar sempre no Instagram e também no Facebook da Costa Salgueiro Consultoria e sempre também na Tribuna de Petrópolis. Mairon tinha, para quem não sabe, está assistindo a gente, o Mairon tinha uma coluna fixa no impresso e agora, por conta das mudanças da Tribuna, né, que agora a Tribuna de Petrópolis é só online, eles estão se ajustando com relação à periodicidade dos artigos publicados, escritos pelo Mairon e que são publicados na imprensa. A gente sempre vai estar divulgando nas nossas mídias sociais o tema da próxima semana e interessante pensar que esse nosso bate-papo de hoje, essa live, também a gente vai baixar a live, vai colocar no YouTube, vai colocar o link no Instagram e no Facebook da Costa Salgueiro Consultoria e do Mairon. Então, assim, fica prático para quem não pôde ouvir e participar da live inteira, vai ter acesso, além do artigo que facilita para você ter um entendimento. Porque às vezes a gente não sabe nem o que está querendo perguntar. Porque o mundo dos negócios é um mundo complexo, né, Mairon? Pois é. Tem muito detalhezinho, muito pegadinha que a gente, essa época, então, é muita dúvida, né? E aí, por conta disso, nós temos o produto, que é o nosso produto, que a gente já tem há bastante tempo, mas que agora vem bem a calhar. É o Dr. Costa Salgueiro, né? O Dr. Costa Salgueiro é uma consultoria virtual, onde você, empresário, se tem alguma dúvida pontual ou quer discutir algum aspecto pontual do seu negócio, a gente pode ter uma reunião virtual nesse tempo de pandemia tranquilamente. E a gente ajuda vocês a pensar melhor no seu negócio. Tá? Então a gente está à disposição. Meu WhatsApp está embaixo. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tá bom? Mairon, mais alguém tem alguma dúvida? Porque esse bate-papo já está rendendo tempo de hora-aula. E aí, queria agradecer de verdade. Desculpa por eu ter caído. A ideia era também dar um norte para poder ajudar com as perguntas para não pularem na sua frente. Acha que precisa colocar mais alguma coisa nesse nosso bate-papo de hoje, Mairon? Não, eu acho que é isso. Eu acho que tem que utilizar ao máximo essas oportunidades que o governo está fornecendo, lembrando sempre que dependendo da solução que você decida, você tem 2 meses que bancar ainda a estabilidade do seu empregado e em alguma das situações você vai ter uma grana para pagar lá na frente. Tá certo? Falou, Reinaldo, meu ninja aí favorito. Um pessoal legal entrando aí. Maravilha. Mairon, acho que a gente fica por aqui. Acho que a gente fica por aqui hoje. E lembrando que a gente volta na próxima quarta-feira, 18 horas. E que em breve a gente divulga o tema, não é isso? Sim. Vou estar divulgando também na minha lista de WhatsApp, que dessa vez funcionou muito bem. Tá bom? Maravilha. Pessoal, muito obrigado aí pela... de verdade, gente. Obrigado a vocês aí. Obrigado, Carla, por me ajudar aí nessa live aí. Muito legal, tá? É sempre um prazer. Um beijo grande. A Carla, só para antes da gente finalizar, né? A Carla, ela é a nossa assessora de imprensa, comunicação livre. Está com a gente há 3 anos, né? O objetivo é justamente a gente tentar desmistificar aqui na região de Petrópolis, junto aos pequenos empresários, que consultoria vale a pena e não é aquela fortuna que o pessoal morre de medo, né? Então nós temos o diretor de aluguel... Consultoria e assessoria, né, Mairon? Isso, exatamente. Né, Mairon? Consultoria de negócios não é uma fortuna e assessoria de imprensa também não é uma fortuna. É a mesma coisa, né? Você é o cara que resolve o problema das empresas e, em via de regra, eu sou a pessoa que faz as pessoas aparecerem. Isso aí. Para a gente, nesses 3 anos, está fazendo bastante diferença. Quer dizer, a gente está chegando, está conseguindo chegar perto do pequeno empresário, perto de boa parte de vocês aí, né? Graças ao que a gente está tentando fazer. Então, de qualquer maneira, obrigado aí pela todo mundo estar vindo. Tá? Um beijo grande, Carla. Maravilha. Beijo, Soto. Obrigado, Soto, por ter participado. Fiquei muito feliz. Até a próxima. Tchau, tchau. Regebe também. Um beijão.